Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, seu Filho, e do Espírito Santo, nosso Consolador. Estamos começando hoje o Congresso de Homens de Honras, encorajados para testemunhar. Eu quero convidar a igreja a se colocar de pé, e esta oração que eu estarei fazendo agora, eu quero que Deus venha, por misericórdia, trazer avivamento em cada lar. Aonde tiver um homem batista, membro desta igreja, aliás, onde tiver um homem nesta comunidade, a ouvir esta oração, eu quero que Deus encoraje. Nesse dia eu estava testemunhando de alguns eventos, não somente nossos. Hoje foi enterrado um dos irmãos pioneiros dos homens batistas da Igreja Batista de Lobato. O nosso irmão Pedro está na glória com o Senhor, foi sepultado hoje. E postaram uma foto que tinha aproximadamente uns 70 homens em um congresso. Eu estava essa semana também vendo uma foto nossa aqui de um congresso de 2017. Muitos homens aqui. Mas eu quero crer ainda, José Francisco, irmão Carlos Silva, Igreja do Senhor, que nós teremos um grande congresso nesse ano de 2021, porque o Senhor vai fazer com que você possa dar testemunho e convidar as pessoas a estarem aqui amanhã e domingo, e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Soberano Deus, nosso Pai, nós estamos aqui invocando o teu nome. Nós estamos aqui para te pedir, Senhor, assim como o Senhor falou ao coração de Abraão, ao coração de Isaque, de Jacó, de José, de Moisés, dos profetas, dos apóstolos, fala conosco nesse tempo. Aleluia. Visita os homens batistas desta igreja, visita também todos os homens desta comunidade, sê com o preleitor desta noite, fala conosco por misericórdia, porque nós queremos nesta noite ouvir o Senhor a falar pelo teu profeta, que o Senhor usará poderosamente. Toma, pastor Manuel Ramos, em tuas mãos e fala conosco em nome de Jesus. Eu quero convidar a igreja a se colocar, a poder sentar. Pastor Manuel Ramos, um amigo nosso. Apresentar Manuel Ramos para nós é um prazer. Pode vir, Manuel. Manuel Ramos é desta casa, pastoreia hoje uma das igrejas filha, e Deus tem o abençoado grandemente ali na Igreja Batista Ebenezer. Parece que essa semana foi a semana das fotos. Também vi uma foto de lá, muitos homens ali em uma foto. Deus tem feito uma obra muito grande através da sua instrumentalidade ali. Manuel Ramos é nosso, é um pastor amigo desta casa, amigo desse pastor,
E eu quero passar a palavra ao pastor Manuel Ramos e dizer que fique bem à vontade, em nome do Senhor Jesus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma alegria para mim estar aqui nessa noite, junto com os irmãos, revendo os irmãos, né? A gente tem saudades, mas estamos fazendo uma grande obra, né? Deus tem nos colocado para realizar aquilo que está no seu coração, para atender o chamado do Senhor. Então, é uma alegria muito grande estar com vocês, e eu quero trazer um abraço fraternal da Igreja Filha, né? Igreja Filha, Igreja Batista Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, e é um prazer, irmãos, estar com vocês, a igreja mãe, né? E é um desafio estar assim, pastoreando uma igreja que é filha daqui, né? Mas eu quero dizer também que é honroso e gratificante poder estar contribuindo com a expansão do reino de Deus. É honroso poder estarmos sendo útil no reino de Deus. É maravilhoso poder estar sendo assim, contribuindo, né, para a expansão do reino, para o crescimento do reino, enfim, isto é muito gratificante, irmãos. É maravilhoso poder estar servindo ao Senhor nos serviços, porque nada mais é do que servir. Nós somos chamados para servir, né? E é muito gostoso, é muito bom. Eu particularmente, eu sou grato a Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias por estar sendo útil ao seu reino. E nós devemos ter realmente esse coração grato a Deus. Porque olha, Deus nos tirou de um lugar horrível, né? Nos tirou das trevas, nos tirou do pecado e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Para quê? Para primeiro ser salvo e segundo para servir a Ele, né? Enquanto nós estivermos aqui nesta terra, nós precisamos e temos o prazer e a alegria e também o dever, porque a quem dá também tem também o direito de cobrar, né? A quem dá é cobrado. Então, se Deus nos deu, Deus também quer que nós, sejamos útil ao seu reino. Amém? Mas hoje inicia-se, o Congresso dos Homens, e quero aqui parabenizar os homens pela iniciativa de estar realizando o Congresso, e que Deus continue abençoando os homens desta igreja. Amém? Nós ainda estamos naquele período ainda epidêmicos, mas já está melhorando, né? Alguns ainda estão um pouco receosos, né? Mas o Senhor tem nos dado graça e tem abençoado, e as coisas estão se melhorando, né? Vamos crer
eu creio que Deus vai fazer, vai ter dias melhores, né? Para nós, para vermos aqui a igreja toda cheia, já sem restrição, né? Servindo ao Senhor, buscando o Senhor, sem nenhuma reserva, né? Sem nenhuma reserva. Não é verdade? Deus vai permitir voltar aquele momento de 2 anos atrás, que olha, já vai fazer quase 2 anos, né? Meu Deus, quase 2 anos. Chegava aqui a igreja toda cheia, né? Mas Deus vai nos dar novamente esse privilégio de voltarmos, né? A ter alegria, irmãos, de chegar e abraçar um outro. Que saudade, né? De chegar e abraçar um ou outro. Meu Pai do céu, que eu tenho esse, né? Eu gosto muito de fazer isso e abraçar, e hoje a gente fica um pouco meio, né? Mas o Senhor vai tirar tudo isso e vamos poder estar nos abraçando um pouco mais lá na frente, podendo ter esse aconchego uns dos outros. Amém, queridos? Amados, foi nos dado o tema, é o tema, não é, do congresso, é homens de honra sendo encorajado para testemunhar. Vamos repetir todos juntos? Homens de honra sendo encorajados para testemunhar. Olha aí, testemunhar. Deus realmente nos coloca, nos trouxe, nos levantou, nos escolheu justamente para sermos testemunha do que Ele fez, do que Ele faz e do que Ele tem feito, né? E os homens têm esse privilégio de estar testemunhando do poder de Deus, testemunhando da grandeza de Deus, testemunhando do que Deus fez primeiro em você. Olha, testemunhando que primeiro Deus começou a fazer em você. E é muito gratificante podermos expressarmos com os nossos lábios, com a nossa vida, o que Deus tem feito em nós, tem feito em nossas vidas. O texto de 2 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, o versículo 8, que diz: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Segundo o poder de Deus. Glória a Deus. O grande amor de Deus tem nos levado para viver a excelência de Deus. Deus tem nos dado a excelência. Ele tem nos dado o melhor de tudo que o homem podia ter. Tem o melhor de Deus. Deus nos deu o melhor, homens. Deus te deu o melhor. Ele te deu algo precioso, algo maravilhoso, que é um privilégio ter, que é a nossa tão grande salvação. Salvação essa, meu querido, que o Senhor externou para você. Olha, dentre quantos homens, milhares, milhões, você foi privilegiado por Deus para receber a salvação do Senhor. E isso é honroso,
Isto é maravilhoso. E nós podemos testemunhar desta tão grande salvação que o Senhor tem nos deu. Deus nos trouxe a essa terra, não apenas para usufruirmos dela, mas para dar testemunho da grandiosidade dele, da grandiosidade de Deus, de como Deus é bom, de como Deus é misericordioso, de como Deus é bondoso, de como Deus é infinitamente, cheio de amor e externou esse amor para nós. Então nós podemos testemunhar dessa grandeza de Deus, dessa grandiosidade, irmãos. Deus tão grande como Ele é, mas olhou para nós, olhou para mim, olhou para você e nos escolheu para ser o seu adorador. Então, homens de honra, sendo encorajado para testemunhar, você encorajado para testemunhar, tudo que Deus tem nos dado, tudo que Deus tem nos mostrado, tudo que Deus tem nos ensinado, é nos encorajando para testemunhar do que Ele fez na tua vida, primeiro começando da tua vida, porque falar dos outros, do outro é muito fácil, mas primeiro falar de você, o que é que Deus fez com você, o que é que Deus realizou na tua vida, o que foi que Ele te deu. Então você começa a expressar isso, você começa a testemunhar isso, você começa a propagar o que Deus fez na tua vida, porque esse é o Evangelho. O Evangelho é isso aí, meu irmão. O Evangelho é mudança, é poder na vida das pessoas para a transformação dos mesmos que o recebem. E assim nós testemunhamos, da grandiosidade de Deus, apesar de nossa vida passada não condizer com o que, Deus projetou para nós, mas no tempo oportuno, Ele, o grande Deus, preparando para nós um desígnio, o desígnio do seu coração. Como eu iniciei a minha fala, Deus nos deu o melhor. Deus reservou o melhor para nós. Estava lá, no desígnio de Deus, no coração de Deus, Jesus Cristo, seu Filho, vindo a este mundo para hoje nós estarmos aqui, livre de uma condenação, livre, do pecado, ou seja, de fato livre do pecado, porque Ele já te perdoou, já te regenerou, já te transformou e já te deu uma nova vida. Amém? Então, portanto, podemos conferir, dar esse testemunho de que, primeiro, Deus nos honra com a grande salvação. Ou seja, Deus nos honrou com a grande salvação. Deus te honrou com a grande salvação, porque nós éramos perdidos, mas o Senhor nos salvou. Você era perdido, mas o Senhor te trouxe para a sua maravilhosa luz. E isto, amados e queridos irmãos, é uma grandiosidade do Senhor, uma dádiva de Deus para nós. E nós podemos, estar testemunhando isso, porque é honroso, é honra. Imagine quem era você, a sua vida passada, quem éramos nós, quem sou eu, quem era eu. Então, olha o que o Senhor fez, o Senhor transformou, nos dando, honrando com a tão grande salvação. Deus separou essa salvação para nós. Deus separou essa salvação para você. O versículo 9 diz assim, olha, do texto de 1 Timóteo, capítulo 1, 2 Timóteo capítulo 1, verso 9, diz assim: o que nos salvou e nos chamou com santa convocação,
não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Então, no tempo oportuno, no tempo de Deus, Ele externou para nós essa tão grande salvação. E o tempo foi naquele dia em que você foi alcançado por Ele. No dia que você confessou a Ele como Senhor e Salvador de sua vida, Deus te honrou. E você tem uma missão, nós temos essa missão de propagar isso, de testemunhar isso, do grande feito de Deus, primeiro na minha vida, na sua vida, porque Ele fez algo grandioso em nós, nos dando a salvação, nos dando vida, vida em abundância, nos transformando daquele homem pecador, daquele homem maldito, daquele homem perverso, daquele homem sanguinário, daquele homem mau, nos transformando na bondade de Deus. Olha o que Deus fez, o que Deus tem feito, o que Deus ainda há de fazer com muitos, porque esse testemunho nós temos que continuar, propagando, anunciando, dando esse testemunho do que Deus fez nas nossas vidas. Deus nos honra com o melhor. Deus nos honrou com o melhor, nos dando a salvação. Nós que não tínhamos nenhum merecimento, que merecimento nós tínhamos? Até porque lá na nossa vida passada a gente nem lembrava de Deus, nem fazia menção de Deus, falava o nome assim esporadicamente, de vez em quando, mas nem se fazia reflexão, nem se imaginava, nem se imaginava. Mas olha o que Ele fez. Ele chegou para nós, olhando para nós, e nos deu essa tão grande salvação, de nós podermos estarmos aqui, como nesse momento, adorando a Ele, engrandecendo o seu nome, porque nós não tínhamos merecimento, mas a graça de Deus, ela é maravilhosa e alcançou as nossas vidas. Mas o seu grande amor alcançou as nossas vidas, nos dando a oportunidade de ouvir. Em Efésios, no capítulo 1, verso 13, ele nos diz: depois que nós ouvimos o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, foste selado com o Espírito Santo, foste selado com o Espírito Santo da promessa. Primeiro, nós ouvimos, não é isso? Então, eu lembro muito bem, no dia 27 de junho de 82, muito claro, nitidamente, o Senhor falando a sua palavra através do pastor Joel, da primeira igreja batista de Itapitanga, e Deus externando ali, falando, através daquele servo, daquele homem, trazendo a palavra, a grande salvação dele. E naquela noite, no final do culto, através de um hino cantado do cantor cristão, Cristo vai hoje passar, e naquela hora Deus disse assim: é agora, porque eu estou aqui. E eu estava ao lado do meu primo e disse: olha, eu vou até a frente. E ali aconteceu a tão grande salvação que o Senhor me concedeu. Irmãos, e esse testemunho nós temos que dar, meus queridos, todos os momentos que nós tivermos a oportunidade. Sabe por quê? Porque existem muitas pessoas que precisam ouvir,
É porque é através de ouvir que vem a libertação. É ouvir o Evangelho, é ouvir o poder de Deus, é ouvir a graça de Deus. E nós, você homem, Deus lhe chamou para ser essa testemunha de pregar o Evangelho. Você já ouviu, você já recebeu, agora você vai externar, você vai propagar, você vai anunciar. Levantai, homens. Tem que fazer jus ao tema. Podem fazer jus ao tema. Homens de honra. Só dá honra a quem tem honra. Só é dado honra a quem tem honra. Então você foi honrado com a grande salvação do Senhor. Externe isso, fale isso, propague, testemunhe isso na sua casa, no seu trabalho, na sua convivência de colegas, de amigos. Externe, porque esta é a tão grande salvação que o Senhor nos deu. Ouvimos e agora recebemos e agora anunciamos a tão grande salvação do Senhor. E nos concedeu essa tão grande salvação, como está registrado em Efésios no capítulo 2, no versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, não vem dos nossos merecimentos, mas vem do Senhor, é dom dele, é graça dele. Então foi Ele que nos escolheu, foi Ele que nos separou, foi Ele que nos externou essa tão grande salvação. Quando nós demos ouvido, quando nós ouvimos, Ele faz o milagre. E Ele fez esse milagre em nossas vidas. Segundo, Deus nos encoraja, dando-nos autoridade. Eita Jesus! Ele te salvou, Ele te libertou, Ele te encoraja, mas também Ele te dá autoridade. Ele já lhe deu autoridade para você ir e anunciar, para você ir pregar. Queridos, muitas vezes, muitos de nós, às vezes nós tomamos uma postura de timidez, porque muitas vezes nós nos calamos quando não é para se calar. Em muitos momentos, muitas oportunidades que Deus nos dá, nós nos calamos, em vez de falarmos, de anunciarmos, de propagarmos. Essa autoridade, a autoridade o Senhor já nos concedeu, de ir e anunciar essa tão grande salvação, né? De testemunhar do Senhor. O versículo 7 que nós lemos diz: porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia. O espírito que você tem é o Espírito de Deus na tua vida, e o Espírito Santo não tem covardia, não dá um espírito de covardia. E referente a essa autoridade, não foi o espírito de covardia que Deus nos deu, mas de autoridade e poder. Nós podemos falar, olha, as palavras que saem dos nossos lábios têm autoridade. As palavras que nós proferimos biblicamente, ela tem autoridade, ela tem poder, porque quando alguém ouve, ela recebe, ela é transformada, as cadeias são quebradas, porque o poder da palavra que sai da tua boca. Então profere isso, fale isso, divulgue isso, não tenha medos, porque uma simples palavra vai mudar a história de uma vida, de uma pessoa, e vai libertar uma pessoa que está em prisão. Basta uma palavra que você falar, dizendo: o Senhor Jesus é o Salvador, Ele transforma, Ele salvou a minha vida, salva a tua também. Em muitos momentos, as cadeias são quebradas para aqueles que estão ouvindo, e ele recebe ou ela recebe, porque Deus já nos deu autoridade para pregar, para anunciar. O verso 7, repetindo: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder,
de amor e de moderação. Oh, queridos, se você soubesse, muitas vezes é que a gente não usa, muitos não usam. Se você soubesse usar o poder que você tem, porque foi Deus que deu, você usaria com muita autoridade. Mas quero vos declarar que esse poder, essa autoridade, você já tem. Deus já te deu. Em Mateus, no capítulo 28, no versículo 19, muito conhecido, né, dos irmãos, e muito, né, lido, pregado, anunciado. Então, essa autoridade, o Senhor já disse aqui, né, nesse texto de Mateus 28, no versículo 19: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quero vos dizer que Deus não mente, Ele está conosco, use dessa autoridade e fale, pregue a tempo, fora de tempo, pregue, fale, não se envergonhe da pessoa que está diante de você, porque você é autoridade do céu para falar essas verdades. Olha, queridos, olha só, Deus nos separou para anunciar essas verdades dele. Não é o mundo que vai falar, somos nós. Você, homem, que em muitos momentos você tem a oportunidade, fala do poder de Deus, pregue, anuncie, fale, comece falando do que Deus fez na tua vida, porque esse é o testemunho mais ocular, está aí. Fale do que Deus fez na tua vida, fale como você era, e fale como Deus o transformou. Pronto, daí em diante, o Espírito Santo vai conduzindo a coisa, porque Ele diz: olha, não imagine o que você vai falar, vá e fale que eu estou convosco. Porque muitas vezes a gente quer preparar, né, um projeto, quer preparar uma coisa, às vezes a gente quer enfeitar a coisa. O Senhor disse: vai e fale, vai e fale. Foi assim que Ele fez com os discípulos: vai e diga, vai e fale, vai e comunique, e vai e testemunha, porque aí é o que Deus, é depender de Deus. O Evangelho não depende dos nossos conhecimentos, o Evangelho não depende da sabedoria humana, não. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quem transforma o homem não são as nossas, os nossos conhecimentos, os nossos talentos, não são, mas é o Evangelho, é a palavra de Deus. Basta você falar, que ela vai fazer efeito naqueles que estão ouvindo, assim como fez na sua vida, assim como fez em você. Fale, testemunhe, porque para isso Deus lhe escolheu. Mateus 10, no versículo 1, capítulo 10, versículo 1, diz assim: tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhe autoridade sobre espíritos imundos, para expelir e para curar todas as sortes de doenças e enfermidades. Aqui Ele separou, os apóstolos e ordenou: olha, vá, anuncie e pregue. Basta fazer isso, vai e pregue, vai e anuncie. Se vê alguém enfermo, ore por ele, que Deus vai agir. Se tem alguém doente, ora. Se tem alguém precisando, fale. Precisamos fazer isso, irmãos, porque é fazendo que Deus faz o milagre.
é você indo, é você praticando, é trabalhando. O resultado de um trabalho só tem se trabalhar. Se ficar de braços cruzados, não vai ter nada não. Não vai ter nada não, meu. É praticando, é exercitando. Jesus disse: vá, porque eu estarei convosco. E o que fugir da vossa condição, eu entrarei e farei. O que depende do homem, o homem faz. Mas o que depende de Deus, Ele fará. Se tivermos em exercício, se tivermos praticando, se tivermos fazendo. Lucas 10, em Lucas capítulo 10, no versículo 9, 10, verso 9, nos diz o seguinte, 10, verso 9, nos diz assim: curai os enfermos, que nele houver, e anunciai-lhes a vós outros, está próximo o reino de Deus. Então anunciai, curai, já foi dado ordem. Se na tua caminhada, na tua evangelização, na tua divulgação, tiver alguém, ora por ele, é o que você manda, porque a autoridade está sobre ti, não está sobre o mundo, está sobre você. A autoridade já foi lhe conferida, já lhe foi lhe concedida. Então, ide, portanto, e fazei discípulos. Deus nos concedeu autoridade, portanto, para testemunhar no seu reino. Então, lá está escrito lá em Atos, capítulo 1, verso 8: mas recebereis virtude o poder do alto, o poder do Espírito Santo. O Espírito Santo já está em você. Então, você já tem essa autoridade. Deus já te ungiu. Deus já lhe concedeu o Espírito Santo, e você tem autoridade para pregar, para falar, para testemunhar, para dizer que o Senhor é Deus. Vai, pregue, vá e anuncie, porque o Senhor nos chamou, nos dando a salvação, para testemunhar dessa tão grande salvação. Honre a Deus com a tua vida. Honra a Deus com a tua vida. Amém? Terceiro, Deus nos exorta a testemunhar do seu reino. Testemunhar. João, na sua carta, 1 João, no capítulo 1, no versículo de 1 a 3, ele vai dizer: o que nós ouvimos e vimos, isso anunciamos. Os apóstolos foram testemunha ocular de Jesus, do que ele fez, do que ele praticou, do que ele realizou. Os apóstolos, eles ouviram da própria boca do Messias, da própria boca de Jesus. Então eles foram testemunha ocular do próprio Jesus. E por fim, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que ele é como o último, o do menor, mas ele ouviu a voz do próprio Jesus, falando com ele, e ele foi testemunha ocular de que o Messias veio a este mundo para salvar o pecador, para transformar o pecador, para dar vida. E nós, o que nós somos? Nós recebemos de Deus essa virtude, e nós sentimos, nós ouvimos a consequência dos apóstolos, ou seja, do que eles ensinou, do que eles escreveram. Nós ouvimos. Como é que diz o Evangelho? Depois que nós ouvimos o Evangelho da vossa, então nós somos testemunha de que nós ouvimos a grande salvação do Senhor, externada pela escrita dos apóstolos. Então, ouvimos e lemos, ouvimos e aprendemos através
das Escritas, através das Escrituras, através da Bíblia, porque quando você prega o Evangelho, aqueles que estão do outro lado, ele vai estar ouvindo, e nós somos testemunha de que os apóstolos, ele deixou, não é, como ato testemunhal, de que Jesus é o Senhor da glória, de que Jesus é o Salvador, de que Jesus é o Redentor. E aí o apóstolo vai dizer: o que ouvimos e ouvimos, isso testemunhamos, isso falamos, não cansamos de falar, porque nós ouvimos e vimos e nós praticamos. 2 Timóteo, no capítulo 2, onde nós estávamos no livro de Timóteo, no capítulo 2, no versículo 14 ao 15, ele vai dizer assim, olha: recomendo estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evite contendas de palavras, que para nada aproveita, exceto para a subversão dos ouvintes. Aí ele diz: procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então nós somos, olha só o que nós somos, nós reproduzimos, ou seja, nós testemunhamos que a verdade do Senhor foi, escrita por intermédio, Deus usando os seus filhos, usando os apóstolos, profetas, reis, para redigir o que ele fez. Então nós somos testemunha de que está escrito. Então pregue isso, anuncie isso. Então procura se apresentar diante de Deus como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. O nosso compromisso, amados, é com a palavra de Deus. Pregamos apenas a palavra de Deus. O efeito, como eu disse antes, está na palavra. Aqueles que vão ouvir. Muitos podem ouvir uma excelente poesia, muitos podem ouvir um excelente canto, não é? Muitos podem ouvir uma excelência, não é, um excelente diálogo. Muitos podem ouvir um excelente conto. Enfim, essas coisas não vai fazer o efeito na alma do homem, mas a palavra de Deus, o Evangelho, ela fará na alma do homem a mudança que é necessário. Portanto, pregue ela, fale a tempo e fora de tempo, testemunhe dessa palavra que o Senhor externou para nós. Em Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos capítulo 1, verso 16, vai nos dar, né, essa autenticidade dessa verdade. E ele vai dizer assim, olha, no versículo 16 de Romanos, capítulo 1, verso 16, vai dizer o seguinte: pois não me envergonho do Evangelho. Sabe por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Então, o Evangelho é o poder de Deus. A minha filosofia não vai mudar a vida de ninguém, mas o Evangelho vai mudar. Sabe? Entendeu? Os meus conhecimentos não vai ser apenas para o conhecimento de alguém, mas não vai mudar o interior do homem, mas o Evangelho vai mudar. Sabe por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se creres, verás a glória de Deus, porque o Evangelho é o poder de Deus
para a salvação de todo aquele que crê. O que vimos e ouvimos, isso anunciamos. Os apóstolos reproduziu o que eles viram e ouviu. Eles reproduziram. Ele disse: como é que eu vou deixar de falar? Como é que eu vou deixar de anunciar o que eu vi e ouvi? O que eu vi, né? E vi. O que eu vi e vi. Eu vi da prática. Eu vi mortos ressuscitar. Como é que vai omitir isso? Eu vi homens leprosos serem curados. Os apóstolos, né? Eles, como é que eu vou negar isso? Como é que eu vou deixar de falar isso? Eu vi, né, muitas pessoas opressas e serem libertas. Como podemos deixar de falar essas coisas? Porque o Evangelho é isso aí. O Evangelho é mudança interior na vida das pessoas. O poder de Deus, a graça de Deus sendo derramada na vida das pessoas. Então, ele disse: o que vimos e ouvimos, isso anunciamos. O apóstolo reproduziu o que eles viram e ouviu. Da mesma maneira em que Jesus ensinou-lhes, falaram e escreveram as mesmas coisas. Queridos, tem gente ou tem pessoas que se cansa de pregar o Evangelho, se cansa, e às vezes quer até enfeitar o Evangelho, ou a pregação, ou a palavra, quer mudar os seus, querendo colocar algumas coisas, coloca uma coisinha aqui, outra ali. O Evangelho não precisa nada disso, não precisa, não necessita, porque por si só, ele é o poder de Deus, por si só. Fale como está escrito, pregue como está escrito, pregue o que aconteceu com você, anuncie o que ocorreu com você, pronto, é isso aí, e Deus fará na vida de outro o que fez com você. Faça isso, pregue o que você ouviu, o que você tem, pronto, nada além disso, nada além, por quê? Porque o Evangelho é o poder de Deus, é o Evangelho que transforma, nos transformou, amém? Então que assim seja feito, que nós tomamos posse, amém, dessas verdades e pratiquemos cada dia na nossa vida diária. Nós falamos o que recebemos e lemos o que os apóstolos escreveram. Repetindo, nós falamos o que nós recebemos. Fale do que você recebeu, testemunhe do que você recebeu e fale do que está escrito, porque essas são as verdades que vai mudar a vida das pessoas, amém? Concluindo, nós somos testemunha do que ouvimos e lemos nas Escrituras. Agora tem um porém, tem um problema. Sabe qual é o problema? É que muitos de nós temos preguiça de ler a palavra. Muitos de nós, sabe o que acontece, meus irmãos? Pega a Bíblia, não é porque não sabe ler, não, sabe, mas, sabe o que acontece? Só pega a Bíblia quando vem para a igreja, não lê, só tem, mas não lê, tem que ler, tem que meditar, tem que, para quê? Isso aqui, olha, vá criando, sabe como aquele fogo aceso, são tições, né? São lenhas que são colocadas, né? Para que o fogo, a labareda, ela cresça, né?
aqui a palavra, você já tem o evangelho, você já tem a vida, então você tem que ler para que esse alimento aqui, esse fogo, ele vai crescendo dentro de você. E quando vai crescendo, meu irmão, você não aguenta, você tem que externar mesmo, tem que jogar para fora. É a mesma coisa o copo de água. Você vai jogando água, copo de água vazio, no copo vazio, vai jogando, vai acontecer o quê? Ele não vai caber. O que é que vai acontecer? Vai externar, vai jogar para fora. Então, assim é, se você medita, se você faz seu momento devocional, se você busca Deus, se você se alimenta do evangelho, você vai externar esse evangelho. Sabe por quê? Porque ele está dentro de você e você está sendo cheio. Você está sendo cheio e você começa a testemunhar do Senhor. Porque falar do que não sabe, você não vai conseguir falar. Não é? Então busque, meu irmão, tenha seu momento com Deus, seu momento devocional com o Senhor, porque é nesse momento que Deus vai falar com você, no seu particular. Eu estava ontem, no meu momento devocional de manhã, acordo cedo e faço o meu momento. E Deus me lembrando aquele momento que eu citei aqui no início, do testemunho, desse dia do 27 de junho de 82. Como Deus, Ele faz você fluir, levar, sentir o seu grande amor, sentir a sua presença, sentir a comunhão, sentir a salvação que Ele te deu. Isso é se alimentar. E você não consegue ficar só para você. Não consegue. Sabe por quê? Porque está cheio. Então, que assim, meus amados irmãos, cada dia busque o Senhor, que Deus, que é santo, que o seu amor, que a sua bondade, a sua misericórdia, externamos, que pregamos e que anunciamos. Amém, amados? Que o Senhor nos abençoe, que esse espírito, que o Senhor nos deu, não é um espírito de covardia, mas de autoridade, amém? Amém? De moderação, de pregar, de anunciar esse evangelho. Portanto, que Deus nos abençoe e que a graça dele seja cada dia constante nas nossas vidas. Pastor Pereira, por gentileza. Aqui fica meu abraço à igreja. Que Deus abençoe cada um de vocês. Amém? Deus abençoe. Podemos dar um brado de glória a Deus. Vamos ficar de pé. Eu estou maravilhado com o que eu pude ouvir e testemunhar. Fica aqui em ver o Manuel Ramos avivado e Deus usando ele como usou o apóstolo Paulo para ministrar o coração de Timóteo, dizendo: reavive esse evangelho vivo, acenda esse fogo. E foi isso que Manuel Ramos fez aqui. Veio trazer coragem através da palavra. Somente a palavra de Deus é suficiente para que nós possamos reavivar, acender ou permitirmos que essa chama seja acesa e que o nome de Jesus continue sendo glorificado em nossa vida. Pastor Manuel Ramos, que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus. Aqui está o presidente José Francisco,
está também o vice-presidente, está a nossa presidente também. E aqui está o servo do Senhor, que vai orar agora por você, Manuel Ramos, agradecendo a Deus pela sua vida. Vai orar também por todos quantos ouviram esta boa palavra ministrada nesta noite. Igreja, estenda as mãos para cá. Nós costumamos que aqueles que são usados para nos abençoar, como igreja abençoada, nós vamos abençoar também a Manuel Ramos, ao pastor Manuel Ramos, o seu ministério, a sua família e todas as famílias que nos ouvem agora, em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, nós estamos aqui na tua presença e nós queremos agora, em nome do Senhor Jesus, ministrar uma palavra de bênção sobre a vida de Manuel Ramos, sobre a sua família, sobre o seu ministério e sobre, ó Deus, todos os seus familiares em Cristo Jesus. Queremos também abençoar todos os homens desta igreja, aqueles que estão aqui hoje nos visitando. Ó Deus, tu conheces a vida de cada um de nós, e tem uma pessoa toda especial, de quem eu recebi um abraço tão gostoso nesta noite. 2 abraços maravilhosos que eu recebi nesta noite, e esse abraço que foi me dado, eu quero que o Senhor também o abrace nesta noite. Os teus servos, e todos os homens sejam abraçados pelo Senhor nesta noite, e quem recebe o abraço de Deus, dá um brado de glória em nome do Senhor. Abraça a tua igreja, Senhor. Abraça a tua igreja, Senhor. Abraça a todos desta comunidade. E eu quero profetizar que este abraço de Deus alcance a família enlutada, a todas as famílias que estão carentes de um abraço do Senhor, aqueles que estão carentes do socorro do Senhor, aqueles que estão carentes de um avivamento. Abraça, ó Deus, a cada um de nós e derrama do teu fogo santo, acende a chama do teu evangelho, porque o evangelho, como foi ministrado, ele é o poder de Deus para a salvação, para a cura, para a renovação de aliança. E nesta noite Deus quer refazer uma aliança com você, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Deus quer acender a chama do evangelho. Deus quer colocar na sua vida agora, ó Senhor nosso Deus, coloca mesmo agora, ó Senhor, este avivamento e acende, ó Deus, na vida de cada um de nós, essa chama, e que ela nunca mais se apague, porque no nome de Jesus eu profetizo que a graça de Deus te alcança nesta noite, trazendo vida e esperança, no nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça bendita de Jesus Cristo, seu Filho,
e que o Espírito Santo de Deus, o nosso Consolador, repouse sobre nós, Igreja do Senhor aqui, e a Igreja do Senhor espalhada em todo o mundo. E a Igreja do Senhor diz, e graças a Deus. Amanhã, o congresso dos homens continua, e o nome do Senhor está sendo glorificado. Eu ia convidá-los para entregar a lembrança, mas já está sendo entregue ali. Obrigado, Manuel Ramos, em nome de Jesus.